Olá, meus amigos da TV Exclusiva. Novamente aqui no nosso programa semanal, nossa coluna semanal sobre cirurgia plástica. Inicialmente, muito obrigado pela audiência. Jamais imaginava ter uma audiência tão grande no nosso programa. A quantidade de e-mails que eu estou recebendo, as ligações na produção, então é algo absurdo. Muito obrigado mesmo pela sua audiência. A gente sabe que está fazendo um trabalho sério e que nós estamos sendo reconhecidos pelo senhor e pela senhora. Eu queria aproveitar o nosso espaço hoje para falarmos então rapidamente um pouco sobre a lipoaspiração. Lipoaspiração, lipoescultura, cresce um mito tão grande, é a cirurgia mais realizada atualmente dentro da cirurgia plástica e muita gente fala o que é a lipoaspiração, como funciona a lipoaspiração. Então, vou mostrar ao senhor e à senhora o que é uma cânula de lipoaspiração, como é que é procedido então uma lipoaspiração. Eu não vou mostrar um ato operatório, que eu acho que é um ato muito forte para a gente ficar mostrando na televisão. Mas eu quero que o senhor e a senhora tenham uma noção de como funciona. Então, através de pequenas incisões, de meio a 1 centímetro no máximo, localizadas em áreas determinadas do corpo, que possam ficar escondidas com roupas íntimas, com o biquíni, nós colocamos essas pequenas incisões e através dessas incisões nós introduzimos algumas cânulas, que são essas cânulas aqui, onde o senhor está vendo, uma cânula de lipoaspiração, e através desta cânula que fica conectada a uma seringa ou a uma borracha que também fica esta borracha de silicone ligada a um aspirador. Esse aspirador mantém uma pressão contínua que gira ao redor de 60 milímetros de mercúrio e suga a gordura que nós desejamos que seja aspirada. Então, através desse pequeno orifício, nós introduzimos a cânula e fazemos movimentos de vai e vem neste sentido, fazendo com que crie-se túneis embaixo da pele, retirando este excesso de gordura e através desses túneis, através das fibras elásticas da pele, com a presença desses túneis embaixo da pele, na região da camada gordurosa, a pele promove esta retração. Então ela tem um encolhimento na região que é lipoaspirada. Então nós podemos retirar um grande volume de gordura com uma cicatriz muito pequena, através do mecanismo de retração da pele nós conseguimos obter o resultado desejado, tanto numa curva da cintura, uma região de papada, um abdômen, um culote, uma remodelação glútea, tudo isso através destas pequenas cânulas. Então, as cânulas podem variar em relação ao tamanho, então nós temos uma cânula aqui de 2 milímetros de diâmetro, utilizada para a região mentoniana, que é a região da papada. É uma cânula, então todas essas cânulas apresentam pontas rombas, essa é uma cânula maior, para com que a gente atinja uma superfície mais distante do ponto da incisão, sem que nós precisemos colocar uma cicatriz na região a ser operada. Então, eventualmente nós vamos operar o abdômen, mas nós escondemos a cicatriz na região dos pelos pubianos, para com que outras pessoas não saibam que a senhora fez uma lipoaspiração e através dessa cânula nós atingimos a região que seja necessário de realizar a cirurgia. Então nós vemos que as cânulas hoje estão cada vez mais finas. As cânulas inicialmente tinham o tamanho quase que do lado de cá, onde nós fazemos a empunhadura, então eram cânulas de quase 1 centímetro de diâmetro, e com a evolução da lipoaspiração as cânulas foram se tornando mais finas, por isso criou-se até a lipoescultura, onde a cicatriz residual do local da incisão é cada vez menor e com isto, inclusive diminuindo-se os riscos de uma lipoaspiração, porque uma cânula mais fina, com a ponta romba, com um maior número de furos, nós podemos tirar um maior volume de gordura, com menor lesão vascular, com menor trauma para o seu organismo, diminuindo o sangramento, com que o senhor ou a senhora não tenham uma repercussão clínica com risco de saúde. Então, aqui nós vemos uma cânula também, esta é uma cânula de 4 milímetros e é uma cânula de 3 milímetros para a realização da lipoaspiração ou lipoescultura. Então, nós temos 3 tipos de cânulas que eu gostaria de mostrar para vocês hoje, para com que vocês tivessem noção de como funcionaria, então, uma lipoaspiração.
E agora vamos rapidinho para as ruas para responder a sua pergunta. Dr. Paulo, nós sabemos que hoje em dia está sendo muito usada a toxina botulínica para prevenir e evitar o envelhecimento da pele. Eu gostaria que o senhor explicasse a respeito do Botox. Denise, o Botox ou a toxina botulínica, porque o nome comercial é Botox, mas o sal é a toxina botulínica, ela é muito utilizada hoje, nos dias de hoje, para a correção, retirada e amenização de rugas faciais. Então, não é um medicamento novo, a toxina botulínica foi descoberta há já quase mais de 15 anos para retirar a espasticidade da paralisia muscular em pessoas que eram paraplégicas, que tinham uma plegia por uma sequela. Descobriu-se na área estética, agora na década de 90, de que essa toxina botulínica, injetada numa quantidade padrão, conseguia neutralizar a ação da musculatura, impedindo a formação da ruga na pele, que nada mais é do que a contração da musculatura durante vários anos que promovem a ruga. Então, se nós observarmos agora nesta foto que vai aparecer no seu vídeo, existem uma especificação, nós vamos mostrar então como é a musculatura facial. E nessa musculatura facial, nós observaremos na região da testa alguns pontos onde nós realizamos a aplicação da toxina botulínica, na região da região glabelar, na região em volta dos olhos, que são as principais rugas que incomodam tanto o homem quanto a mulher e são rugas passíveis de correção através da toxina botulínica. Essa toxina atua então sobre a placa nervosa, então impedindo de que o nervo faça a contração muscular, mas infelizmente isso é temporário. Então nós sabemos que um resultado, uma duração da aplicação da toxina botulínica gira em média ao redor de 6 meses, alguns casos esporádicos 8 meses. Pode ser feita uma nova aplicação, que nós podemos fazer várias e várias aplicações a cada 6, 8 meses, mantendo o resultado por um longo prazo. Mas o único inconveniente é a cada 8 meses a senhora teria que retornar ao consultório para efetuar então uma nova aplicação. A minha dúvida seria se eu fosse fazer no caso de uma expressão facial, no caso, o risco de expressão que tem aqui, se seria permanente ou teria um tipo de cirurgia que tivesse que fazer novamente, assim, ou voltar novamente a refazer no caso, né? Seu Joel, não existe como nós darmos uma garantia de durabilidade numa plástica facial. Tudo vai variar de acordo com o tipo de pele e os cuidados de um paciente no pós-operatório. Pacientes que se expõem muito ao sol, pacientes tabagistas que então têm um consumo excessivo de cigarro, os resultados são mantidos por muito menos tempo do que aquele paciente que se protege, usa protetores solares, usa cremes hidratantes no rosto, não ingere nem bebida alcoólica, nem fuma. Com isso, os resultados são mantidos por muito mais tempo, tá? Isso. E que idade você estaria propenso a fazer a cirurgia, né? Que eu acho que isso que é o mais importante, porque o nosso corpo continua crescendo. Existe para determinada pessoa, não existe uma idade definida para isso, né? Então teria que fazer uma análise minuciosa da pessoa e aí o cirurgião teria que passar realmente uma segurança para a pessoa e saber que realmente essa cirurgia plástica não vai ter nenhum efeito colateral, como se pode falar. Em relação à idade de cirurgia plástica, varia de cada tipo de procedimento. Por exemplo, uma cirurgia de orelha de abano, nunca antes dos 7 anos nós recomendamos fazer a cirurgia. Por quê? A orelha permanece crescendo até os 7 anos de idade. Quase que 95% da orelha cresce e fica do tamanho adulto até os 7 anos de idade. Isso nos permite que após os 7 anos a gente possa realizar a cirurgia plástica sem que nós eventualmente percamos o resultado da cirurgia por um crescimento da orelha. Uma plástica de nariz, por exemplo, nós recomendamos que após os 15 anos seja realizada, porque há uma alteração de toda a face até os 15 anos de idade. Então há um crescimento, principalmente na adolescência, há grandes modificações na região facial e isso pode decorrer também de alterações, por isso nós esperamos essa idade mínima.
Paulo, eu já ouvi falar muito bem do senhor, tem uma amiga minha que já fez plástico com o senhor, ela fez o seio, tanto é que eu quis lhe procurar, mas no momento assim não pude, mas quando eu estiver em condições eu vou procurá-lo, né? Mas eu gostaria a parte do rosto, quero fazer, mas eu ouço muitas pessoas falarem que às vezes fica com problema no rosto, mas então eu gostaria de saber se não tem problema nenhum fazer uma plástica totalmente do rosto, né? Se depois tem que fazer alguma correção, alguma coisa, e quantos dias a gente leva para se recuperar do rosto. Dona Ana Lisete, inicialmente muito obrigado pelas palavras de apoio. Veja, uma cirurgia plástica de face, a recuperação é variável de acordo com cada paciente também. Por quê? Em relação ao inchaço, hematomas que podem ocorrer no pós-operatório, áreas roxas, então nós classificamos como equimoses, tudo isso varia de uma paciente para outra. Em geral, o paciente 10 dias após a cirurgia já está voltando ao convívio social e ao trabalho. Essa é a média de recuperação. Alguns pacientes com menos tempo, alguns pacientes com mais tempo. A média em 10 dias. Tá ok? Bem, e vamos ficando por aqui. Continuem, por favor, enviando suas perguntas por e-mail, que eu quero responder pessoalmente a todas elas. Até a próxima semana, ao nosso próximo encontro. Obrigado.